Meus irmãos, nós chegamos na última exposição bíblica do livro de Ruth. Nós estamos fechando essa série sequencial e expositiva no capítulo de número 4, a partir do verso 13. Esse é o texto da nossa meditação nessa noite. Até aqui o Senhor nos susteve e com a graça dele nós terminaremos a exposição do livro de Ruth. Livro tão pequeno em número de capítulos, mas tão profundo em riqueza teológica, no seu significado para a nossa vida, e nós veremos isso nessa noite. Então abra sua Bíblia, Ruth capítulo 4, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai querido, essa é a tua palavra. Nós cremos que ela fala aos nossos corações, à nossa mente, ao nosso ser integralmente. Que assim seja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você alguma vez na vida já pensou sobre os seus ancestrais? Em algum momento você já teve curiosidade de saber quem era o pai do seu bisavô, o seu tataravô? E se puxássemos algumas linhas mais para trás na nossa linhagem, quais seriam as nossas surpresas, afinal de contas? A surpresa de um mineiro da cidade de Passos, chamado Cleiton Monteiro, foi uma surpresa um tanto quanto inusitada. Ele descobriu que na sua linhagem, os primeiros convidados da corte de Portugal pelo rei João V, avô de Dom Pedro I, fazia parte da sua família. Os primeiros a colonizar a nossa terrinha. Era a sua linhagem. Não tão agradável assim foi a descoberta da atriz famosa Julia Roberts, que, ao traçar a sua árvore genealógica, descobriu que ela não era uma Roberts, afinal de contas. Isso porque houve infidelidade conjugal entre os seus tataravôs e ela era de uma outra ramificação da família. Ela não era uma Robert. Nós podemos sonhar e até mesmo confabular quem foram os nossos antepassados. Se eles foram heróis, gente importante, gente que talvez mudou o rumo da nação. Ou nós podemos nos arrepiar com a possibilidade de que na nossa linhagem houve um assassino, um bandido famoso de seu tempo. Mas o que nenhum de nós consegue fazer é prever o que será da nossa linhagem daqui a alguns pares de décadas. Talvez a gente acompanhe a trajetória dos nossos filhos, participemos da vida dos nossos netos, mas dos filhos dos nossos netos, bisnetos, talvez a gente já perca um pouco do controle do nosso próprio corpo, da idade, e a gente não acompanha a trajetória final. O ponto é, o futuro certamente pertence a Deus. O trecho final do livro de Ruth nos coloca numa árvore genealógica que os mais otimistas e abençoadores daquele tempo puderam apenas bendizer, tal como se fosse uma profecia, é verdade. Mas eles não puderam prever o que viria de Ruth
na nova linhagem agora de Noemi. Aqui, o casamento é finalmente concretizado. Mas muito mais do que isso acontece aqui nessas linhas finais do livro de Ruth. Eu quero demonstrar isso para você. E eu quero te mostrar que como essa realidade da teia ou da tapeçaria de Deus diz a respeito da minha vida e da sua vida, mesmo sendo vidas ou pessoas comuns como nós somos. Isso significa que a nossa vida tem muito mais significado para além das histórias dos nossos avós e de quem veio antes, e também muito maior do que as histórias que os nossos netos contarão e quem vier depois. Mas vamos recapitular uma última vez o livro de Ruth. A história começa com um homem de Belém fugindo de Belém. Elimeleque e sua esposa Noemi nos são apresentados, juntamente com seus filhos, Malom e Quilion. E junto deles nós sabemos algumas informações. Se tratava da época dos juízes. Esse casal fugiu da disciplina de Deus, pois havia fome em Israel, e eles foram para a terra de Moabe. E lá os filhos desse casal encontraram duas moabitas para se casar, Orfa e Ruth. Mas parece que o livro vai se encaminhar para uma espécie de teodiceia, de história do sofrimento, tal como Jó. Porque Ruth, primeiro, foge da disciplina de Deus, depois ela perde o seu marido e perde também os seus filhos, restando-lhe apenas as suas noras. Mas como num rompante de uma esperança que brota no texto, nós lemos lá no verso 6 do capítulo 1, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Uma pausa. Aqui nós tomamos contato com a Hesed divina, termo esse que significa a benevolência graciosa de Deus na sua tratativa para conosco. E essa Hesed, essa graça, essa benevolência é que vai dar todo o contorno à narrativa do livro de Ruth. Noemi, resignada, como só alguém que perdeu esposo, filhos, diz para suas noras: não vão comigo, não venham comigo para Belém, não voltem comigo para Israel. Fiquem na terra de Moabe. Uma de suas noras, Orfa, ouviu seu conselho e ficou em Moabe. Mas a outra, teimosa, mas fiel, corajosa e crente, faz uma pública profissão de fé. Ela diz lá no verso de número 16 do capítulo 1, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E a história continua com uma Noemi que ainda está amargurada. Ela não queria mais ser chamada de Noemi, a satisfeita, mas queria ser chamada de Mara, a amargurada, porque o Senhor pesou a mão contra ela. E esse é o final do primeiro episódio, do primeiro capítulo. E no próximo episódio, no capítulo 2, Ruth vai colher espigas. E como numa casualidade, esse é o termo que aparece aí na sua Bíblia, ela encontra Boaz no campo ao colher as espigas. Um parente de Noemi. Ela não sabia dessa informação. O que o capítulo 2 vai nos trazer a Hesed, a benevolência de Boaz nesse encontro com Ruth, que simbolizava o tipo de encontro com Cristo, encontro esse que eu e você temos. E nessa altura eu intitulei a mensagem de O Evangelho brota nos campos de Boaz. Ruth, toda feliz, volta com as boas novas, a boa notícia, e é recebida com uma notícia ainda melhor. Boaz está apto para ser o seu Goel, o seu resgatador. Ou seja, aquele quem traria fim à miséria existencial que elas estavam vivendo. Aqui, eu e você, meus irmãos, já sabemos para onde esse livro vai apontar, afinal de contas. E qual que é o significado dele para nós, leitores que temos o Novo Testamento. Mas calma que isso vai ficar mais intenso. O capítulo 3 é uma narrativa de um plano mirabolante.
que poderia ter fracassado de um jeito muito grandioso, homérico até. Noemi sugere que Ruth adentre na tenda de Boaz e deixe que ele comande a situação. Mas Ruth não queria saber de más interpretações, más intenções colocadas, e ela logo diz: você é meu resgatador e eu sou a sua serva. Em outras palavras, Ruth está propondo casamento. Ruth está dizendo: você, como um homem honrado, case-se comigo e faça aquilo que um homem honrado deve fazer. Boaz era um homem honrado do seu tempo e temente a Deus. Por isso ele explica que antes dele tem um tal de fulano, é o termo que aparece na sua Bíblia, que está na fila para ser o Goel, o resgatador. E ele precisa ser consultado primeiro. Se ele não resgatar o doutor fulano de tal, ele, Boaz, irá promover o resgate e se casará com ela. Chegamos então nas cenas do último capítulo, os versos de 1 a 12 do capítulo 4, em que os trâmites legais precisavam ocorrer para que se encaminhasse o desfecho dessa história. Como bons noveleiros ou dorameiros, cortesia do último sermão do pastor Giovanni, nós ficamos apreensivos. E agora? Será que o doutor fulano de tal vai frustrar os planos? Será que vai tudo por água abaixo? Será que o final vai ser pior que o final de Lost? E essa aí é para os 30 a mais. Boaz tinha um plano. E o seu plano deu certo. Pelo menos na papeleta. Pelo menos no papel está tudo certo do ponto de vista legal, jurídico, administrativo. A propriedade agora é sua. E Ruth será sua esposa. Ele se demonstrou como um verdadeiro e digno resgatador. Palavras de bênção o acompanham agora. E finalmente, chegamos ao ápice desse enredo. Vai ter casamento. Mas será que o casamento é o ponto final de toda essa trama? É isso que nós vamos ver nessa noite. Eu quero te mostrar que não. Que para além de tantas coisas que poderiam ser ditas como casuais, ordinárias, encontros aleatórios, afinal Ruth teve um encontro que do nosso ponto de vista seria um encontro aleatório com Boaz no seu campo. Ou então Boaz com o tal doutor fulano que passava pela porta da cidade e foi um momento oportuno para eles tratarem toda a questão administrativa. Do nosso ponto de vista parece tudo obra do acaso, mas não é. Não é, de maneira alguma. O escritor muito habilidoso do livro de Ruth ordena a história e nos mostra de tal forma que nós sabemos que tem alguém que está cuidando de tudo, que está cuidando dos mínimos detalhes. Alguém que, para além de uma história de romance hebraico, que poderia ser uma história dentre tantas, tem uma providência se manifestando aqui. Tem um Deus providente, organizando, arquitetando, moldando e fazendo toda a história acontecer. Tanto no particular, quanto no plano glorioso de redenção, na qual eu e você entramos nessa grande história, que alcança a você e a mim. Então o tema desse sermão, meus irmãos, é o extraordinário no ordinário de Deus. O extraordinário no ordinário de Deus. Mas se você prefere sentenças mais longas, histórias comuns não são só histórias comuns nas mãos de Deus. E nós veremos isso nessa noite. Deus, como mestre tapeceiro do universo, o Deus da providência, organiza e arquiteta todas as coisas. Ele teceu fios invisíveis aos nossos olhos, aos olhos daquela audiência, quem estava ali em tempo real, acompanhando tudo que estava acontecendo. E Ele ainda faz nas nossas vidas de igual forma, com soberania, com controle da história, mas com paz, com amor, com bondade manifestas na nossa vida. Nos vinculando, todos nós, a um fio específico, um fio adornado, glorioso, chamado Jesus Cristo. Então nós percebemos essa verdade teológica da maior grandeza em dois aspectos: a providência particular de Deus e a providência
redentora. Então vamos observar a primeira, a providência particular de Deus. A partir do verso de número 13. Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. O texto vai seguir dizendo das bênçãos que vão acompanhar agora Ruth, Boaz, Noemi. Mas entendemos que uma bela história de amor precisa terminar em casamento, não é verdade? E uma história de amor em tempos difíceis ou em circunstâncias difíceis é basicamente o que a literatura provê desde que a escrita está entre nós. A cerimônia de casamento não é o foco aqui. Diferente de tempos de Jesus, em que Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento, na cultura hebraica, em tempos mais remotos, tudo era mais simples. E o casamento significava literalmente uma cerimônia em que a parte masculina, o homem, formalizava adentrando numa tenda e ali se tinha o relacionamento íntimo. Isso, para nós, leitores modernos da Bíblia, alguns tradutores preferiam colocar a expressão conhecer ou conhecer intimamente. Mas quando nós vamos para o hebraico, a palavra é literalmente adentrar. E o hebraico é muito econômico. Ponto final. É isso que a gente precisa saber a respeito dessa cerimônia de casamento. O ponto é que esse casamento traz outras percepções para nós, leitores da Bíblia. É que Deus conduziu esse autor de Ruth para mostrar todos os detalhes necessários que essa história pudesse florescer e acontecer do ponto de vista de alguém que cuidou de absolutamente tudo. Nada, nenhum detalhe, por menor que seja, escapou do plano perfeito de Deus. E eu gostaria de citar aqui o pastor Emílio Garófalo, que, comentando esse texto, ele diz que essa história nos lembra que, no meio do caos que advém de fomes, perigos e infidelidade, o Senhor está dirigindo a vida de indivíduos. O Senhor está dirigindo as nossas vidas, projetando com um amor pactual, de aliança, o caminho de cada um dos que são seus. Ninguém está fora dos seus planos, do seu cuidado pleno. Fecha aspas. Ruth, a moabita, teria um papel que ela jamais sonhou ou ousou ter. E Noemi seria agraciada. Ruth e Boaz se casam. E agora Noemi não terá mais o seu nome apagado na história de Israel. Não terá que mendigar o pão, como diz o salmista no Salmo de número 37, no verso 25. Porque ela terá provisão e terá cuidado. Ela que no começo da história mais se parecia com uma filha desviada. E que retorna como a história do filho pródigo que Jesus narra na parábola em Lucas capítulo 15. Ela voltou para casa com um status completamente transformado ao final dessa história. E o que dizer então de Ruth? O que falar da nossa querida Ruth, personagem das mais principais dessa história? Ruth poderia sequer ser nomeada. Se ela tivesse seguido o caminho de sua concunhada órfã, nós não saberíamos da existência dela. Poderia ser mais uma no meio de uma literatura sobre romance que não deu ouvidos a Deus. Mas porque um homem agiu de maneira inadequada e infiel ao Senhor, fugindo da disciplina de Deus, ela acabou se casando com um israelita e acabou tomando conhecimento do único e verdadeiro Deus. Ela passou de uma mulher perdida, numa cultura perdida, para uma filha da aliança e provavelmente a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. Ruth, quem a achará? Nós podemos ler assim. E veja que upgrade Deus fez na vida dessa mulher. Ela saiu da condição de estrangeira, capítulo 2, verso 10, para a condição de serva mais humilde, capítulo 2, verso 13, para uma serva doméstica, no capítulo 3, verso 9, e finalmente para a condição de esposa. Não bastasse isso tudo, Ruth provavelmente era estéril.
Essa informação você não tinha até aqui. Mas Ruth provavelmente sofria com esterilidade. E isso aumenta ainda mais a fé de Boaz, não é verdade? O gigantesco passo de fé que ele deu em meio a isso tudo. Perceba, ela não teve filhos com o Malom num casamento de 10 anos. As bênçãos do capítulo anterior, dos versos anteriores, mencionam Lia e Raquel, essa última, que também foi estéril por um longo período de tempo no seu casamento com Jacó. E somado a isso tudo, o texto nos diz que o Senhor a presenteou com um filho, para que ela ficasse grávida. Isso tudo para não deixar nenhuma dúvida no leitor de que Deus trata com providência particular. Deus se interessa individualmente pelas nossas vidas. Yahvé graciosamente concede a Ruth a gravidez como um presente. E essa é a maneira modesta pela qual o narrador está nos identificando aqui um verdadeiro milagre acontecendo. Ela não tinha sido capaz de dar filhos no casamento com Malom, mas agora ela concebeu um para Boaz. Inclusive, Deus tem uma predileção no milagre da gravidez para mulheres estéreis. Você lembra dos relatos de Sara, de Rebeca, de Raquel, que nós mencionamos agora, de Ana, a mãe de Samuel, Isabel, a mãe de João Batista. E se você reparou no texto que nós lemos no começo do culto, na liturgia, o último verso, diz sobre o Deus que abençoa mulheres estéreis e faz com que elas sejam alegres mães. Deus tem um cuidado especial. Isso demonstra providência particular na vida de todas essas mulheres, mas também na nossa vida. Não é só nos personagens bíblicos que isso é demonstrado. Isso é demonstrado para comigo e para com você. Não é só para aqueles que têm uma linda história de casamento, mas para todos aqueles que colecionam fracassos, erros, para todos aqueles que se sentem quebrados por muitas vezes. Essa história é para todos nós que descansamos no amor de Deus. A verdade é que Deus ama e cuida de nós. E essa verdade, ela é potente assim, por si só, sem apelar para qualquer artifício de emocionalismo barato, sem querer tocar uma música de fundo, passar a Paixão de Cristo de Mel Gibson para você assistir e te sacudir até que você derrame lágrimas. Não me entenda mal, não estou dizendo que as lágrimas não são bem-vindas, elas são. E se o seu coração se render ao ponto de que você perceba que as suas lágrimas são de rendição a Deus, então você alcançou um coração correto. Mas o ponto aqui é que o amor e o cuidado de Deus, ele é potente por si só. A gente não precisa de recursos para te emocionar, para que você se sinta com calafrios e sinta o amor de Deus de uma maneira especial e diferente, através de um arrepio. Deus ama e cuida de nós. Essa é uma verdade das Escrituras. Deus nos ama dando-nos vida. Deus nos ama dando-nos a refeição, o pão de cada dia, nos dando alegria, sonhos, amigos, família, nos dando um par para dançar nessa vida. Ontem nós casamos 2 jovens queridos dessa igreja, Pedro e a Dani, e como é bom ver votos de um casal que glorifica a Deus com o seu relacionamento. Deus nos abençoa. Quem encontra uma esposa recebe um favor de Deus, diz Provérbios capítulo 18, verso 22. Deus nos abençoa, nos dando filhos, netos, nos dando uma moradia, um teto. Deus nos ama quando você viaja de avião pela primeira vez e vê a praia, vê o mar. É bênção de Deus. Deus nos abençoa quando você recebe o diagnóstico do médico dizendo: pode ir para casa em paz, você foi curado do câncer. Deus nos ama quando todas essas coisas parecem nos faltar também. Quando elas parecem escapar dos nossos dedos, Deus nos ama. Quando Ele demonstra ser Ele o nosso sustento, o nosso alimento. Quando as lágrimas de choro e de tristeza nos banham e o seu Espírito nos consola, Deus nos ama. Deus nos ama, meu irmão e minha irmã.
independente da circunstância. Quando você recebe aquele telefonema triste no meio da tarde, dizendo que o seu filho ou a sua filha sofreu um acidente e não resistiu. Deus nos ama. Deus nos ama quando o médico, agora em uma outra sala, em uma outra situação, diz que nos restam apenas 6 meses de vida. Deus nos ama. Deus continua nos amando. O seu amor não muda, as circunstâncias mudam, mas o seu amor não. Mas pastor, é fácil para você falar isso. Não foi você que recebeu esse diagnóstico. Não foi você que recebeu esse telefonema. Não, meu irmão, para mim não é fácil. Absolutamente não. Contra todas as minhas intuições e vontade de jogar tudo para o alto, contra a minha própria carnalidade, eu sei que Deus me ama, que Deus nos ama. Eu sei disso pela fé, pela palavra dele que está firmada e estabelecida. Não é fácil, meus irmãos, quando nós estamos no meio de um expediente, um dia comum da semana, recebemos uma ligação dizendo: pastor, estou acabando meu casamento de 10, 15, 20, 30 anos. Isso acaba com o dia de um pastor. Mas apesar dessas situações, eu continuo crendo que Deus nos ama, que Deus ama você. Você precisa crer nisso também. Afinal de contas, quem pode nos separar desse amor? Que tipo de situação pode nos separar desse amor? O apóstolo Paulo vai explicitar isso no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso número 35, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Deus continua tecendo bondade para nós e fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Alguns de seus fios ou linhas na tapeçaria são realmente misteriosos para nós. Ou você acha que perder a chave do carro no dia que você tinha uma reunião importante é mera obra do acaso? Eu não creio nisso. Eu prefiro ajustar o meu telescópio teológico para as grandezas de Deus e entender que naquilo que Deus faz, sabe-se lá o que poderia ter acontecido naquele dia comum. Ou então, ajustar agora as minhas lupas nas coisas pequenas que Deus faz e saber que Deus nos presenteia até mesmo com uma vaga de estacionamento, com aquela baliza que fica no ponto para você estacionar o carro, você não precisa nem pensar muito, manobrar muito. Ah, pastor, mas isso é muito pequeno. Isso é na linha de diálogo, de oração do céu, essa aí está ocupando a última posição. Você tem um ponto, meu irmão. Realmente é algo muito pequeno. E só um Deus detalhista, só um Deus amoroso e cuidadoso pode nos presentear até com essas pequenas coisas que para nós parecem irrisórias. Deus nos ama. Deus cuida de nós. E isso é bem colocado pela poesia de Edilson Botelho, interpretada pelo nosso irmão Stênio Márcios, dizendo: a minha vida, a nossa vida, ela é obra de tapeçaria. É tecida com cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Se você ainda não foi convencido, permita-me que algumas palavras da palavra de Deus, alguns versos, fixem no seu coração. Olha o que é dito na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 10. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do seu filho no ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele,
Eu, porém, não me esquecerei de você. Isaías 49, verso 15. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Mesmo que alguns textos sejam diretos para Israel étnica, esses textos continuam aplicáveis para nós. O cuidado de Deus, o seu amor, a sua receta, a sua benevolência, ela se demonstra. Tal como Deus proveu a Noemi e Ruth um goelo, um resgatador. Boaz? Não. A linhagem que veio do menino de Ruth. Veja, Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. Suas vizinhas ficaram felizes e logo bradaram: nasceu um filho para Noemi. Obed. Obed significa servo, aquele que serve, ou mesmo adorador. Noemi finalmente é mostrada aqui para nós, meus irmãos, como uma tipologia, um tipo de igreja. Ela representa a igreja. Ela representa a esperança que eu e você temos no Senhor Jesus. Porque foi nos dada esperança e salvação nele. Olha os pontos confluindo e se identificando. O menino agora é da linhagem de Noemi. Como Deus é bom. Esse menino vai te renovar, Noemi. E vai ser o seu consolo na velhice. Vai ser muito amado. Ô netinho amado esse. O tal do Obed deve ter sido muito bem abastecido com bolacha Mabel e leite com Toddy. Não tem dúvidas disso. E Ruth não fica para trás. Pois ela é agora vista como melhor do que 7 filhos. Por ela, Noemi sobreviveu com seu nome e estima no meio do povo de Deus. E se a história parasse em Obed, já estava de bom tamanho, não é verdade? Já teríamos muita teologia da providência de Deus para meditar, refletir, viver. Mas a história ela não acaba aí. Nós temos um epílogo que mostra a providência redentora de Deus. Aquela que cuidou de todos os detalhes num plano de salvação que chega a mim e a você, para pecadores perdidos. Então veja aí o verso de número 14, a parte B do verso 16 e o epílogo final, a partir do verso de número 18. Verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E depois vem uma árvore genealógica que nos diz bastante coisa a respeito de como esse livro finalmente vai terminar. Primeiro veja que a oração das mulheres para Noemi era um tipo de profecia e bem diziam sobre alguém que seria famoso em Israel. É o que nós lemos no verso 14. E esse é o ponto de partida que o narrador aqui, ele quase que não se aguenta, e no verso 16 ele já solta um spoiler. Ele diz que esse aí é o avô, esse aí é da linhagem de Davi. O servo, o adorador, o Obed, é o avô de Davi. É o pai de Jessé, Jessé é pai de Davi. E perceba que essa informação, nem Ruth, nem Boaz, ninguém ali daquela audiência tinha. Eles não sabiam o que seria, em alguns pares de anos, na árvore genealógica, aquela linhagem. E essa informação, então, é importantíssima, pois aqui se desenha, meus irmãos, o propósito do livro. O livro está nos falando de redenção que vai vir por uma linhagem. E essa é a redenção que nos alcança. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, como nós chamamos de proto-evangelho, cresce no coração de toda mulher temente a Deus e de Israel a vontade de conceber o Messias, de poder dar à luz aquele que viria ser o resgatador final. Afinal, a promessa que pairava na cabeça de todos ali é que viria do descendente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A linhagem de Davi simboliza aqui a monarquia de um rei que não é o rei absoluto ainda.
Davi não é o ponto final dessa história quando nós a entendemos completamente. Ele aponta para um rei absoluto e definitivo do qual eu e você precisamos. Mas Davi é esse apontamento. Ele mesmo vai dizer em vários salmos, nós chamamos de salmos messiânicos, que ainda viria aquele que promoveria perdão de pecados e salvação. Davi não era o Messias aguardado, mas ele claramente apontava para o rei definitivo e para o Messias que viria. O autor de Ruth sabe disso. E o epílogo do livro é o começo do Evangelho de Mateus. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, a partir do verso 1, você vai ver uma árvore genealógica. E nessa árvore genealógica nós chegamos em quem finalmente, meus irmãos? Em Jesus. O Boaz definitivo para as nossas vidas. Nós lemos sobre Boaz, Obed e Ruth, que é mencionado no verso 5 do capítulo 1 de Mateus. A história está se fechando. Essa é a providência redentora de Deus, de um romance hebraico, de encontros que pareciam casuais, aleatórios, coisa de uma segunda-feira de expediente, contratos firmados no portão da cidade. Deus está suscitando salvação. Deus traçou, meus irmãos, esses fios genealógicos e preservou a linhagem do Messias, para que eu e você tivéssemos salvação em Jesus Cristo. A providência particular se encontra com a providência redentora e todos nós somos abençoados. Deus demonstra que aquilo que Ele faz através de personagens individuais, através de mim e de você, tem efeitos que extrapolam para além de nós. Aqui, os efeitos se encaminham para que encontremos aquele que salva, o Yeshua, o Emanuel, o Deus conosco. É isso que nós vemos de uma maneira muito significativa. E presta atenção agora, essa linhagem que nos é apresentada aí no epílogo, ela contém 10 gerações, 10 nomes, que representam um contraste com os 10 anos em Moabe. A Ruth, que para Noemi valia mais do que 7 filhos, ela ocupa aqui a 7ª geração. No mundo hebraico, os números têm significado e importância. Por isso que o autor coloca narrativamente de maneira tão precisa. Ruth está simbolizando aqui, através dessa genealogia que agora é ocupada por Boaz, preferência. E Davi ocupa a 10ª janela. O número 10 significa conclusão. Temos preferência e conclusão nessa linhagem e nessa história. Tal como em Gênesis 5. Se você ler Gênesis 5, você vai encontrar uma árvore genealógica que fala de Enoque e Noé ocupando, respectivamente, 7ª e 10ª posição também. Veja como o autor de Ruth é habilidoso em colocar todas essas informações para que a gente entenda o propósito de Deus. Essa é a inspiração do Espírito Santo. Mas não para por aí. As 5 primeiras gerações, de Pérez a Naasson, elas correspondem praticamente ao mesmo tempo da 6ª à 10ª geração, de Salmão a Davi. O que isso significa, mais uma vez? Um plano harmônico de Deus, simétrico, que tem completude, que tem a sua concretização. Nosso querido Boaz, dessa história tão linda, é colocado agora como um pai biológico de uma imortalidade social que Abraão mal pôde compreender quando Deus diz: Abraão, conta as estrelas no céu, se é que podes. Da sua descendência viria o nosso Salvador. Pérez, que é citado aí, aparece na história de Gênesis, capítulo 38. É uma pausa, está se contando a história de José, no capítulo 37. De repente, no capítulo 38 de Gênesis, aparece a história de Judá e Tamar, uma história daquelas difíceis da Bíblia, que a gente nem conta direito para as nossas crianças, porque tem eventos ali mirabolantes, relacionamentos bagunçados. Mas o que isso significa? Significa que Deus, nessa providência geral e redentora, usa até mesmo gente que fracassou, gente que errou no meio do caminho. Talvez você se encontre nessa situação.
Em algum momento da sua caminhada com Deus, você acha: Deus, eu não sou bom o suficiente. Eu falhei, eu divorciei, eu pequei, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deixa eu te contar uma coisa. Você realmente não é bom o suficiente. Eu também não sou. E Deus faz questão de mostrar isso nas Escrituras. Não há um herói definitivo até que Jesus entre em cena. As nossas crianças no departamento infantil são ensinadas desde cedo a isso. Não há heróis definitivos até que Jesus apareça. Até que Ele demonstre que Ele é o único e verdadeiro e digno de louvor e adoração. A linhagem de Pérez nos mostra que Deus usa gente que fracassou. Mas Jesus nos redime. E essa é a nossa conclusão. A conclusão é que Jesus é aquele por quem as árvores genealógicas de todos nós convergem. Pois mesmo nascidos Silvas, Ferreiras, Gonçalves, Vianas, nós somos nascidos de uma identidade nova. A identidade em Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro. Ele é o nosso Redentor. Ele é quem dá sentido a vidas comuns e simples. Não precisa ser nós ou alguém de nossa linhagem aquele que vai revolucionar o mundo, que vai finalmente descobrir a cura para o câncer. Não precisa ser alguém da nossa linhagem, não precisa ser a gente. O que nós precisamos é depositar a nossa confiança de vida naquele que fez em nosso lugar, aquele que viveu uma vida completa de obediência. É isso que eu e você precisamos, afinal de contas, e é isso que dá significado para a nossa vida. A sua ressurreição, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Porque Ele ressuscitou, a nossa fé ela não é vã, ela é verdadeira, ela é real, ela é potente. É através da linhagem de Cristo que eu e você fomos enxertados na videira verdadeira. E agora nós podemos nos alegrar, porque Jesus, ao declarar está consumado, Ele diz também: eu sou o seu Goel, eu sou o seu resgatador. Eu te tiro das trevas e te lanço, te coloco num reino de amor, de cuidado, como nós vimos aqui na história de Ruth e Noemi. Boaz é um apontamento daquele que nos tiraria da miséria e nos possibilita colher das melhores espigas da graça. Nós temos isso no Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos resgata de uma Moabe incrédula e nos diz: vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Se acheguem mais perto. Jesus nos tira da rebelião contra Deus e nos faz filhos do Altíssimo. Tal como crianças dependem do seu pai, Jesus diz: vinde a mim todos os pequeninos. Porque se você é pequenino, você entende a necessidade de um pai. E por fim, o Senhor Jesus propõe um casamento. Essa é a parte final. Nós somos a sua noiva. Tal como Ruth se preparou para Boaz, nós estamos nos preparando para o encontro com Cristo. E no fim dessa grande história, nós iremos nos casar. Isso significa que nós estaremos com Jesus para sempre, todo sempre. Não nos apartaremos mais da sua presença agora física também. E isso precisa adoçar todos os sentidos da sua vida. O motivo pelo qual você acorda de manhã para trabalhar, o motivo pelo qual você se planeja, sonha, estabelece sua família, isso tudo tem que ser adoçado pelo vislumbre do encontro com Cristo que nós teremos, o casamento definitivo. Essa é a história de Ruth, essa é a história do livro, essa é a história nossa, de como nós fomos colocados em uma grande história, que diz muito mais do que sobre a nossa própria vida, que diz sobre a glória de Deus. Por isso, viva como se o grande dia, como se esse casamento fosse acontecer amanhã. Então a sua prioridade amanhã vai ser se encontrar com Cristo. Pela manhã, busque em oração. Ao meio-dia, busque-o em sua palavra. No fim do dia, busque-o em oração e na palavra. Que tal?
Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, graças nós te damos. Porque no teu Filho amado, no Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, Redentor e Salvador, nós encontramos o nosso resgatador. Nós encontramos o sentido da vida. Nós encontramos o significado de por que nós estamos aqui, afinal de contas. Porque um dia o Senhor nos amou. O Senhor olhou para nós e nos agraciou com tão grande salvação. A partir disso, a nossa vida não é mais a mesma. A partir disso, tudo que toca e tange a nossa particularidade diz respeito a como o Senhor é bom. O Senhor nos ama. O Senhor cuida de nós. Pai, nessa noite, se há algum coração machucado e ferido, achando que o Senhor não está cuidando da situação, das situações, nessa noite, nessa oração, eu peço que o teu Espírito visite esse coração ou esses corações. Para que entendam através da tua palavra, não por mim, mas pela tua palavra, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, que o Senhor tem uma esperança projetada, real, que há de se concretizar. E naquele dia glorioso, nós poderemos olhar para o irmão do lado e dizer: valeu a pena tudo, porque o Senhor nos amou. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.